Olá, seja bem-vindo ao canal Palavra Cria. Eu não sei se você vem acompanhando o julgamento de Sean Combs. Eu não quero entrar nessa questão sensacionalista porque não é meu foco, nem o meu objetivo. Mas não tem como fazer de conta que não está acontecendo nada. O mundo está falando sobre isso. Eu trago reflexões sobre nós, porque é muito fácil apontar o dedo para os outros e, sinceramente, será que se nós vivêssemos no mundo em que eles vivem, não poderíamos estar no banco dos réus também? Eu quero falar sobre a posição de um homem em relação ao que vem acontecendo. Recentemente, novas revelações envolvendo Sean Diddy Combs colocaram o mundo do entretenimento mais uma vez sob os holofotes. Entre depoimentos e denúncias que eu tenho visto, me chamou a atenção o posicionamento firme do ator Terrence Howard, conhecido por grandes papéis em Hollywood, que se manifestou publicamente sobre situações inapropriadas que ele viveu em reuniões com Diddy. Você já pensou qual é o seu preço? Você se venderia por milhões de dólares? Você se venderia por excelentes contratos? Você correria o risco de ter contratos milionários cancelados se não cedesse aos desejos de uma pessoa poderosa? Ou você não está à venda? Antes de começar, eu te convido a se inscrever no meu canal. Eu tenho certeza que você tem me assistido muitas vezes, mas não é inscrito. Dá uma força para mim. É de graça, é rápido. E deixe seu comentário e seu like. Vamos lá? Howard revelou que ele foi convidado diversas vezes para fazer encontros supostamente profissionais, que não resultaram em nenhum projeto concreto. Ou, pelo contrário, ele disse ter sentido assim, uma atmosfera estranha, com comportamentos não verbais que geravam desconforto nele. Assim como olhares longos, leve movimento de cabeça em sua direção, silêncios que parecia dizer algo não verbalizado. Até que em uma conversa com o seu assistente, ele perguntou: sou só eu que acho estranho essas reuniões que não resultam em nada de concreto? E o choque veio quando o assistente disse algo que ele não esperava. Vamos ver um pedacinho de um vídeo. Puffy invited me for weeks, asking me to come and teach him wanted me to be his acting coach for a while. Go there and he's sitting around just looking. I'm like, okay, what's the material you want to work on? He's just looking at me. Then next thing you know, okay, hey, will you help me? I want to hear your music. So I come over there and I play the music. And he's sitting there, just looking at me, like waiting, okay? So then my assistant was like, he wants to hang out with you next week. And I was like, for what? He's like, I think he's trying to fuck you. That's what my assistant said. And I was like, oh, now I get it. So now no more communication. Seu secretário disse, ele não quer a sua música, ele quer você. O que você pensa sobre esse assunto? Se você estivesse no lugar dele, faria o quê? Seja sincero com você mesmo. Deixe seu comentário sobre isso. Foi aí que Howard decidiu cortar qualquer tipo de laço com Diddy. Ele disse sempre fazer de tudo para manter suas relações estritamente profissionais, seja com quem for. Sempre evitou misturar profissional com pessoal. Segundo ele, é importante esse tipo de atitude porque muitos produtores e diretores usam do seu poder para intimidar, para a troca de favores. Ele teve vários contratos bloqueados. Não sabemos quantos milhões de dólares ele deixou ganhar por não ceder, por manter a sua integridade moral. Ele disse: quando você insinua algo a um homem de verdade, precisa estar pronto para a resposta que vem. E aqui devemos entender, homem de verdade, não o gênero. Poderia ser uma mulher de verdade, uma pessoa de verdade. Quer dizer, quando você insinua a uma pessoa séria, de moral, de princípios, você deve estar pronto para a resposta que receberá. Aqui podemos entender dois tipos de pessoas: as que aceitam
fazem qualquer coisa em troca de dinheiro, posição, status. E aquela outra pessoa que não precisa disso. Ela não precisa da validação dos outros. Ela sabe quem ela é e o valor que tem. Cada ser é herdeiro de si mesmo, resultado das próprias ações e das decisões que toma diante da vida. Nós somos responsáveis por nós mesmos e pelos caminhos que criamos e trilhamos. Quantas escolhas fazemos todos os dias? Quantas vezes nos calamos em troca de uma posição melhor no trabalho? Pelo prazer de ver alguém ser demitido? Nos vendemos a troco de banana, embora a banana não ande muito barato. Por isso, não seja duro nos julgamentos que fizer. Não sabemos como agiríamos se estivéssemos na posição da outra pessoa. E não estou defendendo o Didi, de jeito nenhum. Estou falando que nós somos herdeiros das nossas escolhas. Didi escolheu um caminho, Howard escolheu outro caminho, e eu estou falando sobre as nossas escolhas. Aqui no Brasil, nós estamos vivendo a questão das bets, jogos online. Quantos influenciadores digitais estão vendendo as suas almas ao ser patrocinado por essas empresas? Eles ganham milhões, e eu entendo que o dinheiro mexe conosco. Mas vale ver quantas famílias estão quebrando porque aquele influenciador que ele gosta está dizendo para ele que jogar é bom, é divertido, é legal. Howard disse uma coisa que nós estamos vendo hoje. As pessoas que aceitaram, se sujeitaram a fazer o que os poderosos da indústria queriam, hoje têm dinheiro, fama, estão nas mídias, nas telas, nos palcos, estão sendo invejados, mas têm as suas vidas íntimas destruídas. A paz interior não existe mais. Ele disse, você percebe no olhar deles, é como se estivessem presos a lembranças do que fizeram ou do que foi feito com eles. São as ilusões da vida, fácil de entrar e difícil de sair. E quando se consegue sair, não se é mais o mesmo. O fardo da ilusão é pesado demais, o fundo do poço parece não ter fim. A ilusão é um véu que encobre a realidade. Quando se rasga esse véu, muitas vezes é tarde demais. Ele diz que muitas pessoas que conhece se afundaram em vícios na tentativa de anestesiar a dor e esquecer o que aconteceu. Tudo isso dentro de suas mansões frias e vazias. Eles toparam o acordo achando que nunca haveria consequência, mas venderam a alma e uma vez vendida, não há recompra. Meus amigos, nossa vida é feita de escolhas e todas elas geram consequências. Quando damos o primeiro gole, quando damos o primeiro trago, quando traímos por primeira vez, quando mentimos, tudo vai gerar consequência e devemos estar preparados para arcar, porque foi escolha nossa dar aquele passo. O ser desperto não se ilude com facilidade, nem com propostas que agridem a sua dignidade. Ele compreende que liberdade é responsabilidade. Liberdade não quer dizer fazer tudo o que queremos. Liberdade significa andar de cabeça erguida, não perante os outros, mas perante a nós mesmos. Cada ser é o resultado das próprias ações e das decisões que toma diante da vida. Howard disse que mesmo diante das propostas tentadoras de contratos milionários, ele optou por preservar a sua integridade, sua moral, sua saúde mental. Ele fez uma escolha. 50 Cent, rapper americano, outra pessoa que, como ele mesmo diz, fez muitas escolhas erradas na vida,
mas não as do tipo que foi convidado a fazer junto a Didi. Falou, agora está todo mundo dizendo que está com dor, que está traumatizado, que está reclamando. Quando fazemos as escolhas, raramente pensamos que pode dar errado e depois reclamamos. Esquecemos que o esforço, o estudo, o trabalho é o que nos dará um retorno seguro. Pular etapas é complicado. As horas vazias são preenchidas por angústias silenciosas, quando a alma abdica da verdade e abraça a fantasia do prazer imediato. A gente vende a alma ao diabo. E se surpreende quando a conta chega. Nós nos agredimos e agredimos os outros. Destruímos nossa própria saúde mental em busca de fama, dinheiro, status. Achamos que daremos conta, que é só uma vez, que não vai acontecer com a gente. Só que não. Toda fuga da realidade é adiamento do encontro consigo mesmo, e esse encontro é inevitável. A vida cobra, mais cedo ou mais tarde. Talvez você não esteja em Hollywood, talvez não conheça ninguém famoso, mas nossas escolhas estão diante de nós todos os dias, no trabalho, nas amizades, nos relacionamentos, no lar, nas redes sociais. O que você está escolhendo? Pense nisso, mas de verdade. Como disse Joana de Ângeles, despertar é compreender que viver com integridade é o único caminho para uma consciência de paz. Se esse vídeo te fez refletir, deixe seu like. Comente aqui embaixo com a sua opinião, a sua experiência. Se inscreva no canal. Vamos continuar refletindo e procurando fazer melhores escolhas. Se você estiver assistindo pela TV, é só clicar no controle remoto, vai aparecer as opções. E eu te convido a hypar o vídeo. Nos vemos no próximo. Até lá!